A palavra de Deus, então, tem alguns pontos necessários para nós compreendermos toda ela. Deus criou todas as coisas. Está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então aconteceu o que nós chamamos de queda. Adão e Eva pecaram. A partir dali, então, acontece uma trajetória dos patriarcas. Meus queridos irmãos, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó, e todos os seus filhos são patriarcas. Então são 5 aqui, né? Louvado seja Deus por esses patriarcas. A partir de Jacó, o povo desce para o Egito. Lá do Egito acontece uma grande multidão, nasce dentro do Egito, que são considerados o povo de Deus. Isso aqui é tão impactante, gente. Como que o povo de Deus cresce, fica tão numeroso dentro de um território hostil, dentro de um território idólatra. Se tornou o povo de Deus dentro do Egito. A partir do Egito, Deus envia Moisés para libertar o povo de lá. E então eles caem dentro do deserto e passam lá, quantos anos no deserto, gente? Que eu esqueci? 40 anos andando no deserto. E ali as suas vestes não se desgastaram, seus sapatos não desgastaram. E como disse o pastor da última conferência da convenção, ele falou que os sapatos faziam era crescer nos pés. Vocês acreditam nisso? Nada se desgastou. E quando aconteceu, queridos irmãos, eles chegaram em Canaã. Moisés não passou, mas quem passou Josué, o líder auxiliar. Entraram na terra prometida e lá passaram a viver a promessa de Deus. Dentro da terra prometida de Canaã acontece então a eleição de juízes. Mais ou menos uns 13 juízes são eleitos. E então o povo de Deus é conduzido por juízes. Lembra de um juiz aí? Como é o nome dele? Sansão, né? O Sansão do cabelão, né? Quem mais? Sangar, Débora, Jefté, todos esses homens e mulheres foram pessoas que conduziram o povo de Deus. A partir daí, o povo ficou incomodado. Nós queremos um rei, assim como as nações têm reis, nós queremos um rei. E então Deus levantou um rei, o nome dele é Saul. Depois vem Davi, Salomão. Em Salomão o reino se divide. Então tem reino do norte e reino do sul, e há uma briga danada, há uma idolatria danada, tanto no reino do norte e depois no reino do sul. Deus se zanga com todas essas coisas, Deus aplica a sua ira, tanto o reino do norte é levado cativo, quanto o reino do sul, até que chega o final de todos os reis. Eles estão dentro da Babilônia. É ali na Babilônia, queridos irmãos, que o povo permanece cativo. Quantos anos, irmãos? 70 anos, lá dentro da Babilônia, até certo tempo, onde se levantou um rei chamado Ciro. Esse rei, Ciro, libertador, diz a palavra de Deus que era servo de Deus. É Deus mesmo que fala. Foi servo de Deus, serviu a Deus. E então esse rei manda que o povo da Babilônia volte novamente para as suas terras. Então veio Neemias, Esdras, Zorobabel, e aquelas pessoas então passaram a reconstruir tudo que estava destruído, os muros, a cidade, o templo ficou uma beleza. E o livro de Ageu diz assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. É assim? Eu falei certo ou falei errado? Mas é dessa maneira, gente. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O rei Herodes, você passou ali, o rei Herodes foi empossado no período interbíblico, que nós chamamos 400 anos, sem Deus falar através dos profetas, mas Deus estava agindo, embora nós chamamos de um período de trevas, onde Deus se calou, mas Deus estava agindo. O rei Herodes foi levantado, o rei Herodes o Grande, e então ele começou a embelezar o templo para chamar a atenção dos judeus. E então foi que em certo tempo nasceu aquele que é o Deus Emanuel, Jesus Cristo, nasceu antes de Cristo, irmãos. A pessoa, olha só que coisa diferente, né? Jesus nasceu antes de Cristo. No calendário, Jesus nasceu antes de Cristo. Como é que pode, né? Depois você pesquisa lá, você vai ver, entender. Por que Jesus Cristo nasceu antes de Cristo? Queridos irmãos, então, a partir daí, acontece o Novo Testamento. O Novo Testamento também foi escrito por
vários homens de Deus que levantaram vários escritos de Jesus Cristo, os evangelhos que narram a boa notícia de Jesus Cristo que chegou sobre a face da terra para gerar salvação para a humanidade. Este que morreu numa cruz, pendurado numa cruz, este que foi considerado como pecador por ser pendurado numa cruz, mas a morte dele foi uma morte substituta, uma morte de vida, uma morte vicária de substituição. E então a morte dele foi configurada como uma Páscoa. Aquela Páscoa lá de Êxodo capítulo 12, agora aquela Páscoa se transforma agora em ceia do Senhor, antes de Jesus Cristo morrer. E então, vinho e pão são elementos que simbolizam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Louvado seja Deus por Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. Era para eu e você estar pendurado na cruz, mortinho, condenados à condenação eterna, mas Cristo morreu em nosso lugar, levou o nosso pecado para nos salvar, para nos libertar de todo o império das trevas. Em nome de Jesus Cristo, quero finalizar mais uma vez dizendo para você, em nome de Jesus Cristo eu te rogo, se reconcilie com Deus hoje.